Olá, alunos! Como vocês estão? Estamos muito felizes em estar conectados com vocês através desta plataforma. Será muito divertido e vamos aprender muitas coisas legais juntos. Eu sou a professora Jéssica, de Matemática, e hoje teremos uma aula para aprendermos a utilizar grandezas e medidas. Vocês recordam quais são essas grandezas? Vocês lembram de como utilizá-las? Mas antes de iniciarmos, algumas informações para os professores que nos acompanham. Essa aula é do 6º ano do Fundamental, anos finais. Trabalha com a habilidade que fala sobre resolver e elaborar problemas que envolvam as grandezas, comprimento, massa, tempo, temperatura e área, de triângulos e retângulos, capacidade e volume, sem uso de fórmulas, inseridos sempre que possível em contextos oriundos de situações reais ou relacionadas às outras áreas de conhecimentos. A unidade temática é grandezas e medidas e o objeto de conhecimento são problemas sobre medidas envolvendo as grandezas de comprimento, massa, tempo, temperatura, área, capacidade e volume. Apresentações feitas, agora sim, turma, vamos lá? E aí, lembraram o que são grandezas e medidas? Eu espero que sim, mas se não, está tudo bem também. Entendemos por grandeza tudo aquilo que pode ser medido, contado. As grandezas podem ter suas medidas aumentadas ou diminuídas. Por exemplo, a nossa altura é uma medida de comprimento, e essa medida vai mudando à medida que vamos crescendo, ou seja, ela vai aumentando. Por exemplo, quando eu nasci, eu tinha 52 centímetros de comprimento. Hoje eu tenho 1,66 m. Outro exemplo é que podemos medir a quantidade de água que cabe dentro, por exemplo, dessa garrafa. E para isso, utilizaremos a medida de litros. E por fim, também podemos medir a quantidade de arroz que tem em um pacote. E fazemos isso através da unidade de medida de massa. Para medirmos alguns objetos, podemos fazer uso de alguns instrumentos. Para medir comprimentos, podemos usar a régua, a fita métrica, uma trena. Para medir capacidade, podemos usar copos que têm marcação de quantidade, como 200 ml, 1 litro. E para medirmos massa, podemos utilizar uma balança. Essas grandezas, elas vêm acompanhadas por uma unidade de medida. Por exemplo, quando falamos de medidas de comprimento, temos o metro e seus derivados, como o quilômetro, o hectômetro, decâmetro, decímetro, centímetro e milímetro. Já para as medidas de capacidade, temos o litro e seus derivados, como o quilolitro, o hectolitro, decalitro, decilitro, centilitro e mililitro. E para as medidas de massa, temos a grama e seus derivados, como o quilograma, hectograma, decagrama, a grama, decigrama, centigrama e o miligrama. E agora que falamos sobre as unidades e suas derivações, devemos aprender o seguinte: nós podemos transformar uma unidade de metro em alguma unidade derivada do metro. E o mesmo podemos fazer com o litro e com a grama. Quando queremos transformar uma unidade em outra, precisamos prestar atenção na vírgula. Por exemplo, a altura da professora é 166 centímetros. Como podemos transformar essa altura para metros? Você sabe? Vamos ver como? Para transformar os 166 centímetros em metros, vamos escrever a tabela de unidades de comprimento e colocaremos o 166 com o 6 na direção dos centímetros. Como precisamos transformar em metros, vamos mover a vírgula até a casa dos metros. Assim, ficaremos com 1,66 metros. Vamos ver como podemos aplicar grandezas e medidas relacionadas ao comprimento? Veja só, ao usar uma régua de 30 centímetros para medir uma mesa, Júlio percebeu que ela cabia 23 vezes no comprimento na mesa. Ele multiplicou esses valores e encontrou 690 centímetros. Vamos descobrir em metros o comprimento dessa mesa? Vou dar um tempo para vocês.
descobrir o comprimento da mesa em metros, primeiro faremos o quadro com as unidades de comprimento e depois colocaremos os 690 com o último zero na casa dos centímetros. Agora andaremos com a vírgula até a casa do metro. Assim, descobrimos que 690 centímetros é igual a 6,9 metros. Vamos ver agora outra situação que podemos aplicar as medidas? Filipe e Paulo são amigos e gostam de praticar corrida. Todos os dias pela manhã, os dois correm. Se Filipe correu hoje 10 quilômetros e Paulo correu 15.000 metros, qual deles correu mais? Vou dar um tempo para vocês. Vamos lá? Para descobrir quem correu mais entre Paulo e Filipe, precisamos primeiro colocar as distâncias das corridas nas mesmas unidades. Para isso, vamos transformar primeiro o espaço percorrido por Paulo para quilômetros. E para isso, faremos o quadro com as unidades de comprimento e depois colocaremos o 15.000, com o último zero na casa dos metros. Agora, andaremos com a vírgula até os quilômetros. E assim, descobrimos que 15.000 metros é igual a 15 quilômetros. Agora, comparando as distâncias das corridas por eles, descobrimos que Paulo correrá uma distância mais longa que Filipe. Logo, Paulo correu mais que Filipe. Vamos ver agora como podemos aplicar as medidas de capacidade em problemas. José tem uma garrafa de 5 litros de suco para seu aniversário e quer descobrir quantos copos de 200 ml de suco ele conseguirá encher. Vamos ajudá-lo? Vou dar um tempo para vocês. E aí, você descobriu quantos copos ele vai conseguir encher? Para responder essa pergunta, devemos primeiro colocar todos na mesma unidade de medida. Logo, vamos transformar 5 litros em ml. E para isso, faremos o quadro com as unidades de capacidade e depois colocaremos o 5 na casa dos litros. Agora, andaremos com a vírgula até os ml. Assim, descobrimos que 5 litros é igual a 5.000 ml.
Agora, para descobrir quantos copos conseguimos encher, é só dividir a quantidade total de suco pela capacidade do copo. E descobriremos que conseguimos encher 25 copos, já que 5.000 dividido por 200 é igual a 25. Agora vamos ver uma situação em que vamos aplicar a medida de massa. Joana precisa fazer um bolo e para isso ela precisa de 200 gramas de farinha de trigo. Se ela foi ao mercado e comprou 1 quilo de farinha, o quanto de farinha que ainda vai sobrar? Vou dar um tempo para vocês. E aí, você conseguiu descobrir o quanto de farinha sobrou? Vamos ver? Para descobrirmos o quanto de farinha sobrou, primeiro temos que transformar a unidade da farinha para grama. E para isso, vamos fazer o quadro de unidades de massa e depois colocaremos o 1 quilo na casa das quilogramas. Agora, andaremos com a vírgula até a casa da grama. E assim, descobrimos que 1 quilo é igual a 1.000 gramas. Agora, para descobrir o quanto vai sobrar de farinha, vamos subtrair o quanto ela vai utilizar do quanto ela comprou. Logo, descobrimos que sobrará 1.000 menos 200, 800 gramas de farinha. Agora, vamos continuar praticando o que você aprendeu? Uma caixa tem 40 milímetros de altura. Quantas caixas serão necessárias para empilhar e atingir 1 metro de altura? Vou dar um tempo para vocês. E aí, quantas caixas vamos empilhar? Primeiramente, para descobrirmos a quantidade de caixas, vamos transformar a unidade da altura, que está em metros, para milímetros. E para isso, vamos fazer o quadro com as unidades de comprimento. E depois colocaremos 1 metro na casa do metro. Agora, andaremos com a vírgula até a casa dos milímetros. E assim, descobrimos que 1 metro é igual a 1.000 milímetros. Agora, vamos descobrir de quantas caixas precisaremos? Vamos, então, dividir 1.000 por 40 e vamos descobrir que precisaremos de 25 caixas para conseguir atingir a altura de 1 metro. Nossa aula está terminando e hoje aprendemos que
O que podemos medir são chamados de grandezas, que existem grandezas de comprimento, capacidade, massa e que essas são chamadas de metro, litro e gramas. Descobrimos que podemos transformar uma unidade de medida em outra através da movimentação da vírgula. E vimos como aplicar em problemas as grandezas e medidas. Agora, que tal você treinar esse conhecimento que você aprendeu? Procure no seu dia a dia situações onde você ou seus familiares precisam utilizar uma dessas grandezas. Registre em seu caderno e identifique cada uma delas. E não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos.